Graça e paz, amém? Convido você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Vê se você está muito acomodado aí. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo número 11. 2 Samuel, capítulo número 11. Deus tem uma palavra ao seu coração. Um texto bastante citado, bastante conhecido e também que gera muita reflexão no nosso coração pela sua seriedade. Esse texto marcou negativamente a vida de Davi e nós vamos aprender um pouco com ele. Amém? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Diz assim o texto: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar, pedindo ao Senhor que possa falar conosco. Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar na sua casa. Pai, conforme Deus, eu gosto sempre de dizer, nós poderíamos estar em outros lugares, mas o Senhor nos trouxe, Deus, a esta casa para adorarmos o seu santo nome, glorificarmos ao Senhor e ouvirmos a tua voz através da sua palavra. A minha oração, Deus, é de agradecimento, porque é muito bom poder estar aqui, é muito bom poder ouvir a sua voz. Nós sabemos, meu Pai, do poder da sua palavra, e sabemos, Pai, do quanto a sua palavra tem poder para nos transformar, para nos consolar, para nos renovar, para nos edificar. A minha oração, Deus, é que a sua palavra possa penetrar no mais profundo da nossa alma, e que o Senhor possa falar conosco, Deus, de uma forma especial, que cada um possa sair daqui ouvindo a sua voz. Foi falado, meu Pai, nesta noite sobre caminhada da fé. Nós estamos numa caminhada e sabemos que essa caminhada não termina nos nossos pecados, essa caminhada não termina nos nossos erros, essa caminhada não termina nas nossas tentações, essa caminhada termina no céu, porque nós sabemos, Pai, que nada pode nos separar do teu amor. Não é a tristeza, não é a alegria, não é o presente, não é o futuro. Nada pode nos separar do seu amor que foi derramado em nós através de Cristo Jesus. E eu oro, Deus, que através dessa palavra o teu povo se sinta amado, que através dessa palavra o seu povo se sinta exortado pelo Senhor, e que a tua graça possa envolver o nosso coração. Eu não sei, Deus, como cada um entrou por essas portas, ou até mesmo aquele que ouve pela internet. A minha oração, Deus, é que o Senhor alcance pessoas através dessa palavra, que o Senhor liberte, cure, restaure, salve, mas que o teu reino venha, e nós chamamos pelo teu reino para a nossa vida. Pai, se tem alguém aprisionado numa vida pecaminosa, que essa noite seja uma noite de luz, que essa seja uma noite
noite de libertação. Pai, eu sei que a Tua palavra tem poder para nos libertar e que o Teu evangelho, Deus, clareie o nosso coração e nós possamos sair daqui transformados e edificados pelo Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, vocês podem se assentar em nome de Jesus. Enquanto você se acomoda, 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12, são os textos que nós vamos trabalhar aqui nesta noite. É muito difícil falar do 11 sem falar do 12. Seria um desafio muito grande trabalhar apenas um capítulo, porque enquanto o capítulo 11 é um capítulo de erros, enquanto o capítulo 11 é um capítulo de falhas, da parte humana de Davi se revelando, o capítulo 12 é um capítulo de uma nova oportunidade. E olhando para a vida desse homem que nós vamos trabalhar aqui hoje, não é um homem qualquer, um homem considerado herói da fé, um homem de muitas qualidades, chamado de um homem segundo o coração de Deus. Um homem que falha, um homem que erra, mas um homem segundo o coração de Deus. Quando falamos de Davi, não tem como nós esquecermos de um grande momento da vida desse homem, onde Deus rejeita Saul e manda Samuel, o profeta, até a casa de Jessé, dizendo que lá estaria o novo rei de Israel. Passam os irmãos de Davi, mas é bastante conhecido para nós, Deus falando com Samuel da seguinte maneira: não se atente para a aparência, Samuel, porque eu o rejeitei. Não olhe para a aparência desses homens, porque eu não olho como o homem olha. O homem vê o exterior, porém eu vejo o coração. E passa os 7 filhos de Jessé, e Samuel faz uma pergunta: acabaram-se os jovens, acabaram-se os filhos? Jessé vai dizer: tem um lá no campo, cuidando de ovelhas. E Samuel vai dizer que ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. E ali Davi é ungido rei de Israel. As coisas não acontecem no tempo e na hora de Davi, mas ali a unção do Senhor de rei já tinha descido sobre a vida dele. Você conhece também muito bem a história, que um certo momento Davi está levando queijo para os seus irmãos que estão na batalha, enquanto Golias afrontava o exército de Israel e dizia: que homem de Israel vai me encarar? Que homem do exército do Deus vivo vai me encarar? E Davi, sem jeito, sem experiência, ele diz: eu vou, porque você está afrontando o Deus Todo-Poderoso. Você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a você em nome do Deus vivo. E você também conhece a história. Davi derrota um gigante. E ele diz: do mesmo jeito que o Senhor cuidou de mim enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai, derrotando leão e urso, o Senhor também vai cuidar de mim, derrotando esse gigante. E assim foi. Daí em diante as coisas começam a acontecer na vida desse jovem chamado Davi. Davi é levado até o palácio quando Saul manifestava demônio. Um demônio atormentava o rei Saul. Eles chamavam Davi. Davi era tão ungido por Deus, tinha tanta intimidade com Deus, que enquanto ele dedilhava a harpa, o demônio ia embora da vida de Saul. Só que esse mesmo Saul começa a perseguir Davi. E persegue daqui, persegue dali, mas Davi acalma o seu coração e no tempo certo, Davi se torna o rei de Israel. Um rei
temido, um rei que conquistava, um rei que não tinha obstáculos para ele, de tamanha bravura que Davi tinha. Apesar de não ter uma alta estatura, Davi tinha coragem, Davi tinha homens que confiavam nele, homens que estavam junto dele, e Davi foi um grande rei em Israel. Mas quando chegamos no capítulo 11 de 2 Samuel, nós vamos ver Davi enfrentar algo que todos nós enfrentamos. Davi se parece muito comigo e com você. Enfrentamos batalhas, temos lutas, temos adversidades, mas se tem uma coisa que acompanha a vida do cristão, é algo que você que foi na célula, no último estudo, você ouviu: tentação. Todos nós somos tentados. Talvez você entrou por essas portas e a tentação está pesada na sua vida. Talvez você entrou por essas portas e os convites estão sendo feitos para você e você não sabe nem como negar. Talvez a sua carne está pedindo o pecado, mas você tem orado e falado: Deus, eu não aguento, Deus, eu não suporto, Deus, eu vou pecar. Mas quando eu olho para a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando os discípulos a orarem, ele vai dizer: orem assim. E no momento da oração ele diz: não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. O que eu posso aprender com isso? Não somos extraterrestres por sermos tentados. Se você entrou por essas portas e tem sido tentado, entenda, você é humano. Se você não está sendo tentado agora, você vai ser depois do culto. E se você não for depois do culto, eu tenho certeza que de amanhã não passa. Todos nós somos tentados. E sempre, já está até meio repetitivo na minha célula, eu sempre cito o livro de Tiago, aonde somos tentados e atraídos pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades, pela nossa própria concupiscência. Somos tentados por aquilo que gostamos, somos tentados por aquilo que somos apaixonados. Parece até uma luta, de certa forma, cruel para conosco. Por quê? Porque o que normalmente vai nos atentar, o que normalmente vai nos seduzir, vai ser algo que nos chama a atenção. Porque aquilo que não nos chama a atenção não nos seduz. Então Satanás, o tentador, ele é esperto, ele é oportunista, ele anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar e tentando a mim e a você. Então nessa noite o recado de Deus para você é: não ceda à tentação. Porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 vai dizer que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Junto com a tentação tem também o escape. Pastor, eu estou sendo tentado e não vejo saída. Existe um escape. Eu não sei como, mas existe um escape da parte do Senhor para a sua vida. Você não precisa ceder à tentação. Você não precisa cair em tentação. Você precisa abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos e entender: Deus está cuidando de mim. Onde está o escape? Eu preciso encontrar. O escape está no pastor, o escape está no líder de célula, o escape está em bloquear alguém nas redes sociais. Existe um escape para nós. Eu não sei qual é, mas existe um escape. Pastor, eu estou sendo tentado. Entenda, Davi, um grande homem de Deus, Davi, um herói da fé, também foi tentado, e a tentação foi pesada na vida dele. Vamos para o texto no versículo 1. Tendo decorrido um ano, que eles venceram os amonitas, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi, ao invés de ir para a guerra, ele envia Joabe, com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém,
Davi ficou em Jerusalém. A primeira coisa que eu quero te ensinar é que precisamos de sabedoria nas decisões. Nossas decisões ou vão nos levar para perto de Deus, ou vão nos afastar da presença do Senhor. Eu e você, quando saímos de casa hoje, tomamos várias decisões. Você tomou a decisão de quanto tempo demoraria no banho. Você tomou a decisão de que roupa você usaria. Talvez você, mulher, colocou uma, colocou outra, até que você achou essa e ainda falou: eu não tenho roupa. Eu sei que você, ao sair da sua casa, você decidiu por um caminho. Você decidiu se viria de carro, de moto ou se esperaria a Kombi da igreja. E diariamente nós estamos tomando decisões. Davi, nesse momento, ele toma uma decisão. Qual decisão é? Não ir para a guerra. Minha decisão é ficar em casa, é ficar em Jerusalém. Pastor, qual o problema de não ir para a guerra ou qual o problema de ficar em casa? Nenhum. Só que a decisão de Davi não foi boa. Por quê? Na guerra, ele estaria mais protegido do que estando em casa. A guerra poderia ser algo bom para ele, porém ele não foi para a guerra. Ele decidiu ficar em casa, um local aparentemente seguro, mas estar em casa não foi seguro para Davi. Por que eu estou falando isso? Pastor, qual local eu devo ir? Para a guerra ou para casa? Para onde Deus te direcionar. Aqui entra a intimidade com o Senhor. Eu e você precisamos estar atentos à voz de Deus. Um cristão verdadeiro, ele precisa de ter uma vida diária, ouvindo a voz de Deus. Por quê, pastor? Existem lugares que não é para ir. Mas o fulano vai. Mas existem lugares que não é para você ir. Existem coisas que não é para você fazer, mas o fulano faz, pastor. Mas existem coisas que não é para você fazer. Existem contatos no celular que não é para você ter, mas o fulano tem, mas não é para você ter. Existem redes sociais que não é para você ter, pastor, mas o fulano tem, mas não é para você. Existem pessoas que você não deve seguir. Que é isso, pastor? É verdade. Eu e você precisamos ter uma vida de intimidade com Deus para ouvirmos onde devemos estar. Qual decisão que temos que tomar. Eu costumo dizer, se uma rua te faz pecar, não passe por ela. Qual o problema de andar mais um pouquinho e passar por outra rua? Nós, como seres humanos, precisamos de nos conhecer. Precisamos de saber o que dá para a gente e o que não dá. Precisamos saber qual é a nossa maior tentação, o que te atrai, o que te engana, o que te seduz, o que te deixa hipnotizado, o que te dá água na boca. Você precisa se conhecer, porque se conhecendo vai se tornar mais fácil para você vencer a tentação. Então, a primeira coisa que eu posso te ensinar é: ouça o Senhor, locais que você deve estar. Ouça o Senhor se é para ir ou não é para ir. Ouça o Senhor se é para responder ou não responder. A segunda coisa que eu preciso te ensinar, a Bíblia diz no versículo 2 que Davi estava numa tarde passeando pela casa real e ele viu do terraço uma mulher que estava se lavando e era esta muito formosa à vista. A abençoada da Batseba era bonita. A Bíblia está falando, então, realmente a mulher era bonita. E Davi viu. Davi estava passeando. Talvez eu poderia falar para você, cuidado com os passeios, mas Davi estava passeando. E qual o problema disso? Mas ele viu. Ele olhou. E o grande problema é que ele olhou e não assustou. Ele não olhou e falou assim: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Vou vazar daqui. Não, ele olhou. E com certeza ele ficou com os olhos fixos
naquilo que ele estava olhando. E ali começa o pecado, que vem na vontade, vem no desejo, e aquilo consumado gera a morte. Irmãos, eu e você precisamos entender o poder que os nossos olhos têm. Jesus foi categórico e repetitivo em dizer, Mateus 5, 29 e Mateus 18, 9, se o seu olho te faz pecar, arranca ele. É melhor você ir ao céu faltando um olho que ir para o inferno com os 2 olhos. Pastor, é para eu arrancar os olhos? Acredito que não. Mas você precisa controlar os seus olhos. Cuidado onde estão os seus olhos. Tem gente que olha para a gente, parece que vai comer a gente. Tem gente que olha para a gente, parece que vai matar a gente com o olhar. O olhar é tão perigoso, porque o mesmo olhar que dá vida é o mesmo olhar que mata. Tem gente que só com o olhar você já sabe que a pessoa está estressada e ai de você que aprontar. O olhar é uma coisa muito séria. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Os olhos mostram quem nós somos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Então o olho mostra exatamente para onde estamos nos direcionando, para onde estamos indo. E nós vamos ver que os olhos são grande parte da tentação. Eu entendo que os ouvidos são, eu entendo que o tato é, mas os olhos é um desafio muito grande. Se você olhar no seu boletim informativo, você vai ver que Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, olhos fixos em Jesus, ele andava sobre as águas, mas ao olhar para a tempestade ele vai afundar. Se você olhar para Acã, em Josué capítulo 7, ele vai ser tentado porque ele viu uma capa babilônica e a ordem era não toquem em nada em Jericó, e eles tocam e traz maldição para o povo de Israel. Se nós olharmos para Eva, quando nasce o pecado na humanidade, a abençoada da Eva, ela olha para o fruto do conhecimento do bem e do mal como um fruto desejável, fruto bom, bonito e desejável para dar entendimento. E ali ela cede à tentação por causa do olhar. Toma cuidado com os seus olhos, toma cuidado com aquilo que você está vendo. Pastor, é desafiador, eu sei, mas os nossos olhos podem estar nos afastando daquilo que Deus tem para nós. Os seus olhos podem ser porta de entrada para o pecado na sua vida. Toma cuidado onde você está colocando os seus olhos. Eu sei quais as minhas tentações e você sabe a sua. Mas dependendo, era melhor ser cego que cair em tentação com o olhar. E o conselho que eu trago para você, cuidado com os seus olhos. No versículo de número 4, a Bíblia diz que Davi se interessa pela mulher, manda mensageiros a ela. Só que antes, vamos lá, eu pulei um versículo, versículo 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Olha só, Davi vai procurar saber quem é essa mulher. E o recado que ele recebe ela é filha de Eliã, só que ela é casada. E ela é casada com um homem chamado Urias. Existe um recado do mensageiro de Davi, mas existe também um recado de Deus. O recado de Deus está dizendo, Davi, a mulher é casada, ela tem marido, Davi. Só que Davi não esteve sensível à voz de Deus. E ainda assim ele manda trazer ela. Eu estou aqui para te dizer que se você tem o Espírito Santo de Deus, você não peca sossegado, irmãos. Existem pessoas usadas por Deus que chegam até nós e falam assim, você aqui, mas você não é crente? A gente ainda fica bravo, né?
Quem é fulano para falar? Irmãos, existem mensagens enviadas por Deus em algumas situações. Você é crente fazendo isso, irmão? Quando acontece comigo, o meu coração até treme. Eu deixo de olhar para a pessoa e entendo, Deus está falando comigo. Você é crente agindo desse jeito? Entenda os recados que Deus está te dando. Às vezes os pequenos detalhes, eles mostram que estamos falhando. E o recado de Deus com essa mensagem era dizer para Davi: Davi, dá tempo ainda. A mulher casada, Davi, para que você vai fazer isso? Mas Davi, hipnotizado, cego, desejoso pelo prazer, ele simplesmente diz: manda trazer essa mulher. A quarta coisa que eu quero te ensinar: Davi usou do poder e da autoridade que Deus deu para ele poder fazer algo contra o coração de Deus. Porque ele sendo o rei, eles tinham que obedecer a ele. Eu não vejo no texto ninguém questionando, falando: Davi, não faz isso, não faz aquilo. Davi falou assim: traz. E eles trouxeram. Davi falou para ela: vem, e ela veio. Ele usou da autoridade que tinha de rei, que Deus deu para ele para poder pecar contra o Senhor. Aqui eu posso aprender. Cuidado com os acessos que você tem. Cuidado com as facilidades que você tem. Use elas para glorificar o nome do Senhor. Use elas para engrandecer o nome do Senhor. E esses versículos estão falando sobre a tentação. Davi está sendo tentado e Davi cai. Davi cai em pecado, Davi vacila contra o Senhor. Mas eu fico pensando, será que se Davi soubesse as consequências que esse pecado ia trazer para ele, será que ainda assim ele tomava essa decisão? Aí eu posso aprender. É melhor nós refletirmos enquanto estamos sendo tentados. É melhor nós mensurarmos e entendermos assim: o que será que vai acontecer se eu falhar contra o Senhor? O que será que vai acontecer se eu ceder a essa tentação? Eu e você precisamos de pensar antes de pecarmos. Por quê? Pastor, existe perdão para os meus pecados? Claro, isso é notório. Filhinhos, não pequeis, mas se vós pecardes, existe um advogado que intercede ao Pai por vós. Então entenda, pense antes de pecar, saiba que existe um perdão, mas assim como existe o perdão, existe também a consequência. A gente acha, peraí, mas eu fiz, eu aconteci, eu tomei tal decisão, Deus me perdoou. Glória a Deus. Deus te perdoou e digo mais, Deus vai te perdoar. Se arrepende, confessa, que Ele gere o perdão no seu coração. Mas entenda, a consequência vai ficar. Eu não estou falando para você não pecar, mas eu quero que você entenda, cuidado com as consequências. Pastor, eu estou com vontade de pecar, peque. Pastor, eu quero de todas as formas, peque. Mas entenda que existem consequências para o nosso pecado. Pastor, o meu desejo é muito grande, a minha tentação é muito grande. Entenda, existe consequência. E a primeira delas é te afastar do Senhor. A primeira delas é que você vai ter que se arrepender do seu pecado. Então a ideia é que é melhor que não venhamos pecar. Tome cuidado, e a pergunta que eu te faço é: o que tem te seduzido? Nós estamos numa era digital. Cuidado com isso. O celular, ele abre portas. O celular facilita as vendas. O celular aproxima quem está longe, mas o celular também abre as portas e pecado de forma. Toma cuidado, seja cauteloso, vigia nas redes sociais, olha o que você curte, olha com quem você conversa. Isso é coisa simples, é simples demais, mas toma cuidado, porque Satanás é esperto. Cuidado com os horários, cuidado com as pessoas. Você é casado, toma mais cuidado ainda, porque existem situações que Satanás arma para nos tirar daquilo que Deus tem para nós.
E se Davi pudesse pelo menos mensurar as consequências que viriam sobre a vida dele por apenas um momento de prazer, tenho certeza que ele não teria pecado, porque foram consequências devastadoras. Ele foi perdoado, sim, mas as consequências vieram sobre a vida dele. E agora eu quero trocar de tema com você. Estamos falando sobre tentação, mas a partir do versículo 4, a tentação se transforma em pecado. A tentação se transforma em queda. E eu quero observar os passos de Davi depois de cair. Um homem segundo o coração de Deus, um rei, um homem que tinha intimidade com Deus, mas falhou. Isso aqui nos ensina que todos nós podemos falhar, afinal de contas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós podemos aprender com a vida de Davi. Acabou para a gente depois da queda? Não. Pastor, eu cheguei aqui, eu estou vacilando. Acabou para mim? Não. Existe perdão de Deus para a sua vida. Só que quando eu olho para o texto do versículo 6 ao versículo 12, Davi nos ensina como não agir quando a gente peca. Davi, ao pecar, ao ceder à tentação, ao saber que a mulher era casada e ao saber que a mulher engravidou, ele vai ter uma ideia. Acredito que foi Satanás que falou com ele. Davi, está na guerra, Davi. O que você faz? Traz ele, manda ele ir para casa, ele vai ter relações com a sua esposa, vai ficar tudo ok. Davi assim. Eu preciso abrir um parênteses. Homem de Deus, mas olha os pensamentos de Davi. Parece até com a gente. Davi tenta uma forma de encobrir o seu pecado. Davi tenta uma forma de dar um jeitinho para aquilo que ele tinha feito. Só que eu aprendo que com pecado a gente não dá jeitinho. Pecado não tem outro segredo, é arrependimento e confissão. Aquele que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará. Mas aquele que alcança e deixa, ele alcança misericórdia. Davi vai trazer Urias e vai falar: Urias, pode ir para casa. Fica em casa, fica de boa, relaxa. Amanhã você volta para a guerra. Urias falou assim: Davi, eu não posso fazer. Davi está traindo um homem leal a ele. E Urias vai dizer da seguinte maneira: eu não posso fazer isso porque os meus irmãos estão na guerra. Eles estão correndo risco de vida. Eu vou para minha casa dormir com a minha esposa. Eu não posso fazer isso. Eu preciso continuar aqui. E Urias ficou na porta do palácio, não foi para casa. O que eu posso aprender? Era Urias mostrando a sua lealdade, mas era Deus também falando com Davi: Davi, arrependimento e confissão. Não adianta querer dar jeitinho. Deus não deixou Urias ir para casa. Foi o próprio Deus que parou Davi nesse momento. Só que Davi é humano, Davi é rei, Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas é humano. E ele vai ter outra ideia: não dá de um jeito, eu vou tentar do outro. Davi, no versículo de número 13 e 14, vai falar que Davi deu comida e embebedou Urias até tarde. Falou assim: se ele não vai são, bêbado ele vai. E falou assim: agora você vai para casa, amanhã cedo você vai para a guerra. Urias falou assim: não posso. Eu não posso. Então, eu não fui. Bêbado eu não vou. Porque meu povo está em perigo. Tem que ficar aqui. Era Deus falando para Davi: Davi, tem jeito ainda. Só que Davi, irmãos, o ser humano é ruim. Eu olho para a minha mente e fico pensando o quanto nós somos ruins. Imagina a sua. Irmãos, a gente processa tanta coisa. Eu imagino que Davi está pensando assim: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou encobrir? Eu já tentei de um jeito, eu já tentei do outro. Aí ele vem: eu tenho outra ideia.
satânica de novo. Eu mato ele, boto ele na guerra, finjo que nada aconteceu, assumo a esposa dele, automaticamente ela vai engravidar, ela já está grávida, eu cuido do filho, as coisas estão acontecendo muito rápido, ninguém vai perceber, eu vou seguir minha vida e vou seguir minha trajetória. Satanás oferece oportunidades diferentes. Satanás oferece oportunidades que parecem ser boas, mas o final delas é caminho de morte, saiba disso. Aí o que Davi vai fazer? Vai mandar uma carta para Joabe através de Urias. Urias está levando a carta escrita assim: mata ele. E Urias era tão leal que nem abrir a carta Urias abriu. Coloca ele na frente da batalha, vê onde que o bicho está pegando e deixa ele morrer. Joabe, obediente, foi lá e fez o que tinha que ser feito. Chega a notícia que Urias tinha morrido. Davi, meu querido, dá uma de bom samaritano. Olha só no versículo 27. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher e deu à luz a um filho. Davi falou assim: coitada da viúva, vou cuidar dela. Levou ela para casa. Só que o versículo 27 finaliza de uma forma terrível. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Irmãos, nós podemos fazer, tomar decisões. Mas o grande problema é quando as nossas decisões parecem mal aos olhos do Senhor. Eu posso dizer para você que mais cedo ou mais tarde a conta chega. A Bíblia diz: porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi armou tudo, Davi estava bem, Davi estava de boa, Urias estava morto, Davi estava com Batseba, a criancinha nascendo. Só que estava tudo errado diante do Senhor. Eu preciso que você aprenda isso. Ainda que tudo esteja bem com os homens, se não estiver resolvido com Deus, você não vai ter sossego. Irmãos, o Salmo 32, versículo 3, eu não quero que você abra por causa do tempo, mas eu vou ler. O Salmo 32 foi escrito por Davi, que diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Irmãos, 1 ano se passou depois do pecado. Isso me chama a atenção. A criança nasceu. 1 ano o homem de Deus, 1 ano o homem segundo o coração de Deus, tendo a mão do Senhor pesando sobre ele, os ossos dele enfraquecidos. Eu acredito que de tanto aperto, é o mesmo sentimento que acontece com a gente quando a gente erra, quando a gente falha contra o Senhor. 1 ano e Davi não confessa o pecado. 1 ano e Davi não abre o seu coração. Só que Deus vai ao encontro de Davi. Sabe como que Deus vai ao encontro de Davi? Com exortação. Deus vai envergonhar Davi diante de Natã. Pastor, mas Deus não envergonha ninguém. Dá mole para você ver. Deus vai exortar Davi. Eu acredito que nós não gostamos de ser exortados, mas eu gosto de Hebreus 12, que diz que Deus exorta e corrige o filho que ama. E quem não é corrigido é bastardo, não é filho.
E o profeta Natã vai até Davi e diz para ele uma parábola, conta para ele. Um homem muito rico, Davi, ele tinha várias cordeirinhas, muitas, e vem um viajante na sua casa e ele vai preparar um banquete, mas ele pega a cordeirinha de um homem muito pobre que só tinha uma. Davi deve ter batido assim, falado assim: digno de morte é esse homem, esse safado, sem vergonha. Natã deve ter acalmado, respirado fundo, dedo de profeta e falado assim: esse homem é você. Irmãos, na ótica humana, Davi está perdendo. Mas Deus está amando Davi através do confronto. Igreja do Senhor, eu e você precisamos entender o amor de Deus na exortação. Pastor, mas eu estou no erro e o fulano chegou perto de mim e falou isso. Deus está te amando através da vida do fulano. Pastor, o fulano não teve educação nenhuma, me chamou de safado, sem vergonha. A pergunta é verdade o que o fulano está falando? Se ele teve educação ou não teve, entenda, Deus te amou através da vida dele. Pastor, fulano de tal não tem moral nenhuma e me exortou. É verdade a exortação? Ouça a voz de Deus através da vida do fulano de tal. Porque Deus ama Davi através da vida de Natã. E o versículo 7 vai dizer da seguinte maneira: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu te acrescentaria muito mais. Igreja, Deus vai falar para Davi da seguinte maneira: Davi, olha para trás, o que eu já fiz por você. Olha para trás o quanto eu te amei, olha de onde eu te tirei, o que eu fiz na sua vida. Davi, olha tudo que eu te dei. E vou te falar mais, se fosse pouco, se não fosse o bastante, eu teria te dado mais. Ou seja, te amei, Davi. Não é pelo seu merecimento, mas eu te amei. Não é pela sua fidelidade, mas eu te amei. Igreja do Senhor, eu e você, por causa das tentações, das dificuldades, dos problemas, dos pratos, estamos esquecendo o quanto fomos amados. Eu não sei qual é o seu currículo, eu não sei qual é a sua trajetória, mas eu sei que Deus te amou. Eu não sei o tanto de coisa que Ele já fez na sua vida, mas eu digo que Ele poderia ter feito ainda mais se você necessitasse. Eu entendo que Ele não te deu tudo aquilo que você precisava, mas se você realmente precisava, Ele tinha te dado. E Ele está dizendo, ainda assim, você desprezou a minha palavra. Queridos, é muito sério isso. Aqui eu aprendo que bênção de Deus, que bom currículo não nos faz fiel. O que nos faz fiel é conhecermos verdadeiramente quem é o Senhor. Davi tinha um monte de mulheres, mas ele quis mais uma, que não era dele. Deus deu tudo para Davi, mas ainda assim, Davi cedeu à tentação. Toma cuidado. Eu falei de quem está à porta da tentação, agora eu estou falando para quem está caindo em tentação. Cuidado. Deus é zeloso. Deus é ciumento. Irmãos, eu tenho medo de Deus em algumas áreas, mas eu tenho medo do zelo de Deus. Eu amo o Senhor, mas Deus é zeloso, irmão. Sabe por quê? Você olhar um pouquinho para trás na sua trajetória, olha o tanto que Deus está cuidando. Olha o amor que Ele tem derramado na sua vida. E as tentações que estão aparecendo para você, para mim, elas são humanas e junto com elas vem o escape.
Mas às vezes a gente está trocando um momentinho de prazer e dizendo não para aquilo que Deus tem para nós. Às vezes, irmãos, você vai olhar para a sua vida e vai entender, pastor, mas eu não posso dizer não, eu não posso negar, eu não posso. Irmãos, olha o cuidado de Deus com a sua vida. Amanhã cedo, se tudo der certo, você vai levantar, vai trabalhar, vai viver a sua vida, vai cuidar da sua casa. Isso é favor de Deus. Talvez você não ganhe tudo aquilo que você queria, mas você tem um trabalho. E se você não tem, você tem forças para espalhar currículo pela cidade e entender, eu também posso trabalhar. Eu sei que você pode estar em meio a muitos problemas, beleza, não vão faltar problemas, mas entenda, você não pode cair em tentação, porque Deus é quem cuida de você. E talvez você está numa vida pecaminosa, e peca, vem aqui e se declara para o Senhor, dizendo, eu vou mudar, eu vou fazer, mas não consegue colocar em prática aquilo que Deus tem gerado no seu coração. Você precisa buscar ao Senhor e entender que nele você é capaz de vencer as tentações. Só que Deus é ciumento, Ele não está agradado com você na vida pecaminosa. Ele não está agradado das decisões que você está tomando. A tentação, ela vem, mas vem para ser vencida. Irmãos, e depois do pecado, depois da queda, veio a consequência. Se Davi tivesse pensado, o transtorno que esse pecado trouxe para ele. Irmãos, Davi teria voltado atrás. Eu não sei o que está te tentando, tá? E não sei também quais as práticas pecaminosas que você tem. Mas eu quero que você entenda que elas têm consequências. Toma muito cuidado. Eu queria falar um pouco agora para os mais jovens. Cuidado com as decisões que você está tomando. Cuidado com a vida sexual. Pastor, é difícil. Irmãos, é difícil, foi difícil para mim e continua sendo difícil para mim. É difícil para todo mundo que está aqui. Mas toma muito cuidado com os desejos da mocidade. Toma muito cuidado com os desejos, seus hormônios, seu corpo, suas vontades. Toma muito cuidado com aquilo que você vê as pessoas fazendo. Existem coisas que não têm volta. Existem consequências que não têm volta. Toma muito cuidado com quem você vai casar. Toma cuidado com quem você vai escolher para dormir com você todas as noites da sua vida. Toma muito cuidado quem você vai levar para morar com você enquanto você viver nessa terra. Porque existem consequências. E eu entendo, com isso, irmãos, não dá para brincar. Quem é casado aqui sabe, dá para brincar? Dá. Porque senão vai dar errado. Vai ter consequências. Talvez você não casou ainda e está transando. Se você tivesse noção do prejuízo que isso vai te trazer. Pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil, eu sei. Aqui é sangue, não é óleo da unção. É difícil, mas toma cuidado. Pastor, eu não resisto. Peça ao Senhor para te ajudar. Porque isso vai te dar um transtorno quando você casar. Isso vai te dar um transtorno no futuro tão grande. Você pode engravidar e ter que casar com alguém que não é quem você ama. Aí você vai casar por causa de uma criança, amém. Mas o amor, ele pode muito bem surgir. Que ele surja pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas se você puder pensar nisso antes, pense. Para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Ah, pastor, você está falando para fulano? Não. Eu estou falando para você entender que às vezes lá no futuro, você pode olhar para trás e falar assim, Deus, obrigado, porque o Senhor cuidou de mim.
Obrigado porque o Senhor me amou. Obrigado, Deus, porque o Senhor me guardou. Mas talvez você vai estar aqui e falar: pastor, está difícil demais para mim, eu não consigo. Eu faço e aconteço. Irmão, tem perdão de Deus para você também. Pastor, eu acordei no evangelho e a minha vida é assim, assim, assim. Existe forma de você consertar a sua vida e viver uma vida de fidelidade na presença do Senhor. Aí vai vir as consequências. A espada não ia apartar mais da casa dele. Eu vou suscitar alguém da própria casa para fazer mal contra você. Alguém da sua casa vai tomar suas mulheres perante os seus olhos. Porque no versículo 12, o que você fez em oculto, eu vou fazer para todo mundo ver. Irmão, se você olhar para a família de Davi, o bicho pegou. Foi o irmão estuprando a irmã, o irmão matando o outro irmão, Davi tendo que correr do filho dele, Absalão queria matar ele. Absalão pegou as concubinas dele, levou para o alto de um lugar para todo Israel ver, e ali ele teve relações com elas. A espada não saiu da casa de Davi, porque Davi pecou, Davi ocultou, Davi brincou com o Senhor. Davi tentou dar um jeitinho no pecado e ele agravou ainda mais o pecado. Mas existe também uma coisa chamada confissão. No versículo 13 ele disse: eu pequei. Quando Natan termina de exortar, quando a consequência vem, Davi fala assim: eu pequei. E ainda escreve o Salmo 51 dizendo: Senhor, se o Senhor quisesse sacrifício, eu tinha feito. Mas o sacrifício é um coração quebrantado, e eu estou te dando. Lava a minha vida, restaura em mim a alegria da salvação. Deus está falando para Davi, dizendo assim: Davi, eu te quero de volta. Mas Davi está mostrando para Deus que o culpado não era o irmão do lado, a culpada não era Batseba, o culpado não era a guerra, não era Joabe, o culpado era ele. Igreja do Senhor, de tudo que eu falei, vamos ser tentados. Vai ter vezes que vamos cair em tentação. As consequências virão. Mas existe uma coisa que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. É dizer: eu pequei, eu falhei. Irmãos, a igreja gosta de gente 0 quilômetro, que nunca errou publicamente, nunca falhou. A igreja gosta, mas o reino gosta de gente, não é que não erra, mas é que erra e bate no peito e fala assim: eu errei. Eu abraço as consequências, não tem problema, mas eu errei. Irmãos, eu estou falando para vocês, eu não estou isento de erros. Estou pregando essa palavra para vocês e sou tentado da mesma forma que vocês. Mas se tem uma coisa que define quem é e quem não é depois do pecado. Quem peca e vive pecando e não sente nada por isso, está a caminho do inferno. Pastor, eu peco e meu coração nem dói. Cuidado. Eu peco e não sinto nada. Cuidado. Mas quando você peca, seu corpo dói. Você fica sem lugar. Você fica tremendo. Senhor, eu não podia ter feito. Existe esperança para você. Existe uma graça do Senhor sobre a sua vida. E você precisa entender: Deus está me dando uma chance. Não é que não vamos errar nunca mais. Mas se errar, seja homem, seja mulher, para falar assim: eu errei. Pode punir. Qual que é a punição? Não tem direito de escolher, porque consequência a gente não escolhe, não mede. Consequência vem. Só que entenda, nada vai nos separar do amor de Deus. Ah, vão te excluir do ministério, irmãos? Amém. Exclua, nunca conseguirão excluir alguém da presença do Senhor.
Ah, pastor, vão te tomar isso, vão te tomar aquilo. Irmãos, não tem problema. Não podem tomar a oportunidade de dobrar os joelhos e falar: Senhor, eu pequei, eu falhei. Quem sabe você entrou por essas portas nessa condição e está pensando assim: ah, acabou para mim. Acabou não. O segredo de Davi, ou a atitude de Davi que fez toda a diferença, foi falar assim: o problema sou eu. Adão e Eva falaram: não, mas é Eva, é a serpente, é não sei o que. Davi está falando assim: sou eu que sou o problema, eu que errei, contra ti, Senhor, contra ti somente. Tem jeito para você. Se você tem vivido errado, tem jeito para a sua vida. Mas se você vai continuar vivendo errado, aí eu sinto muito. Se você vai ouvir essa palavra e não vai conseguir responder a ela, eu sinto muito. Essa palavra tem poder para mudar a sua história hoje. Você pode ter entrado aqui a primeira vez, e essa palavra tem poder para mudar a sua história. Mas essa palavra também tem poder para te condenar. E quando você chegar no dia do julgamento, entender da seguinte maneira: ouvir de Deus falando: eu te avisei. No dia 25/9, eu acho, de 2021. 26/9 de 2021. Eu te avisei. Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu quero que você faça a sua oração. A sua. Todos nós somos tentados. Olhando daqui não parece ninguém tentado. Mas temos as nossas tentações. E ai de nós que o Senhor não nos ajudar. Só que eu entendo que Deus está chamando pessoas aqui hoje. Deus está chamando pessoas aqui hoje para mudar o rumo da história delas. Você não precisa ser escravizado pelo pecado. Cristo morreu no seu lugar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Existem pessoas, Deus, que estão aqui, estão quase caindo em tentação. Que o Senhor venha estender a sua graça, estender a sua misericórdia sobre a vida delas. Existem pessoas, Deus, nesse lugar, que cederam à tentação, que estão cedendo à tentação. Que a sua graça possa estender-se sobre a vida delas. Existem pessoas, Pai, enfrentando as consequências da tentação. E a minha oração é que a tua graça também se estenda sobre a vida delas. Existem pessoas, Deus, que não têm encontrado forças para confessar o seu pecado e deixá-lo, e dessa forma alcançar misericórdia. Pai, existe uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito. Existe uma luta no nosso interior. E a minha oração, Deus, é que cada um com a sua luta diferente, do seu jeito diferente, possa ser alcançado pela tua presença. Pai, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E eu oro pedindo ao teu Espírito Santo que estenda essa misericórdia sobre nós. Sem o Senhor nós não somos capazes. Pai, a gente falha diariamente, a gente erra diariamente. E eu peço ao Senhor que gere em nosso coração o desejo de estar perto de ti. Gera em nosso coração o desejo de viver, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não deixe, Deus, que aconteça conosco da forma que aconteceu com Davi, que ele guardou e ele sofreu por isso. Cerca de 1 ano ele encobriu o seu pecado e ele sofreu. Mas que aconteça conosco conforme aconteceu com ele, quando ele foi confrontado. A minha oração nessa noite é: exorta-nos, Pai, de que forma for. Ame-nos através da exortação. Que possamos sair daqui, Deus, entendendo quem é o Senhor e o quanto o Senhor tem nos amado através da sua palavra. Cuida de cada pessoa, Deus, que entrou por essas portas e que ouve essa palavra, onde quer que seja. Mas que em nome de Jesus, a tua graça, Deus, venha nos inundar.
e que o Senhor nos ensine a vencer as tentações. Nós precisamos, sem o Senhor nós não somos capazes. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, presta bem atenção nesse aviso final aqui. Quarta-feira, 19 horas, nós temos o dia da visão aqui na igreja. Como assim, pastor? Nós, pastores, queremos mostrar para vocês para onde a gente está indo, o que está acontecendo na igreja, o que não está acontecendo, quais os nossos planos, para você não ficar perdido. Porque às vezes alguém chega para você, a igreja está fazendo isso, aí você fala assim, não sei. Os seus pastores são doidos, né, que eles fazem isso, faz isso. Você fala assim, é mesmo, eu nem sei o que eles estão fazendo. Então, quarta-feira, 19 horas, você que entende assim, eu quero saber para onde os meus pastores estão querendo nos levar. Venha para cá com a gente. Amém? Agora estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e até amanhã na oração.